Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Se precisar, reajusta, né, o corpo. E a gente vai seguir a leitura. Mais um capítulo hoje. Capítulo 38. Ó felicidade. Do país dos Shakyas, Buda entrou na região norte de Kosala acompanhado por 120 bhikkhus, incluindo rapazes das nobres famílias. Eles descansaram em um parque perto da cidade de Anupiya, que era o lar do povo Mala. Venerável Shariputra estava viajando com Buda, assim como o Kaludai, Nanda e o novato Raula. Menos de um mês após a partida de Buda de Kapilavastu, 2 rapazes do clã dos Shakyas, pertencentes a uma família muito abastada, também pensaram em deixar seu lar para serem ordenados, Mahanama e Anuruddha. A família deles possuía 3 residências magníficas, uma para cada estação. Mahanama queria seguir vários dos seus amigos, que haviam se tornado bhikkhus, mas quando soube que seu irmão tinha pensamentos semelhantes, mudou de opinião. Havia apenas 2 filhos na família. Ele pensou que seria uma pena se os 2 se tornassem monge. E assim Mahanama deu preferência ao desejo do seu irmão, garantindo-lhe o privilégio de pedir para ser ordenado. Quando Anuruddha, contudo, pediu permissão à sua mãe, ela protestou. Meus filhos são minha única felicidade nesta vida. Se você virar monge, eu não suportarei. Anuruddha lembrou-a dos tantos outros nobres que já tinham se tornado bhikkhus. Disse a ela como praticar o caminho poderia trazer paz e felicidade não apenas para o monge, mas também para a sua família e sociedade. Como Anuruddha havia escutado muitas das palestras do Dharma que Buda tinha proferido no Parque Nigroda, foi capaz de falar eloquentemente sobre o ensinamento para sua mãe. Finalmente ele disse, muito bem, vou deixar você ir, mas somente sobre a condição de que seu bom amigo, Bhadia, decida tornar-se monge também. Ela tinha certeza de que Bhadia jamais consideraria a hipótese de ser um bhikkhu. Ele também era membro do clã imperial e sustentava um alto posto. Seria difícil para ele abandonar suas vastas responsabilidades e sua estimada reputação em prol de uma vida de simples monge. Anuruddha, entretanto, não perdeu tempo e foi procurar seu amigo. Bhadia era o governador da província do norte. Tinha muitos soldados sob seu comando. Até mesmo seu palácio era vigiado dia e noite por guardas armados. Todo dia seu quartel fervilhava com as idas e vindas de importantes dignatários. Bhadia recebeu Anuruddha como um convidado de honra. Anuruddha disse a ele, quero deixar minha casa para me tornar um bhikkhu sob orientação de Buda. Contudo, não posso fazer isso, e você é a causa dessa minha impossibilidade. Bhadia riu. O que você disse? De que modo eu o impediria de virar monge? Por quê? Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudá-lo a realizar seu desejo. Anuruddha explicou sua pré-condição e concluiu falando.
Você acaba de dizer que faria qualquer coisa ao seu alcance para ajudar-me a ser um monge. Mas a única coisa seria você mesmo tornar-se um. Bhadia sentiu-se de mãos amarradas. Não que não tivesse se sentindo inclinado a seguir Buda e o caminho do despertar. De fato, secretamente, tinha intenção de tornar-se um bico em uma das datas distantes. Certamente não naquele momento. Ele disse: daqui a 7 anos vou me tornar monge. Espere até lá. 7 anos é demais para se esperar. Quem pode dizer se vou estar vivo até lá? Bhadia riu novamente. Por que tanto pessimismo? Mas está bem. Dê-me 3 anos e me tornarei um bico. Mesmo 3 anos é tempo demais. Muito bem, 7 meses. Preciso arranjar tudo com os meus criados e delegar minhas obrigações governamentais. Porque uma pessoa prestes a abandonar o lar e seguir o caminho requer tanto tempo assim para se desvencilhar de seus afazeres? Um bico se despoja, deixando tudo para trás, a fim de seguir o caminho da liberdade e da liberação. Se você demorar tanto, acabará mudando de ideia. Está bem, meu amigo. Dê-me 7 dias e eu me juntarei a você. Extasiado, Anuruddha foi para casa avisar sua mãe. Ela sequer sonhava que o governador Bhadia abandonaria tão facilmente sua prestigiosa posição. Repentinamente percebeu o poder da senda da virtude e sentiu-se melhor em deixar seu filho partir. Anuruddha persuadiu alguns outros amigos a juntarem-se a ele. Eles se chamavam Bhagu, Kimbila, Devadatta e Ananda. Todos eram príncipes do clã imperial. No dia combinado, reuniram-se na casa de Devadatta e saíram em busca do mestre. Tinham todos a mesma idade, exceto Ananda, que estava ainda com 18 anos. Este, porém, havia recebido a permissão de seu pai para seguir seu irmão mais velho, Devadatta. Os 6 príncipes viajaram de carruagem até chegarem a uma pequena cidade nas cercanias de Kosala. Eles tinham ouvido falar que Buda estaria próximo de Anupiya. Anuruddha sugeriu que se livrassem de suas joias e ornamentos antes que atravessassem a fronteira. Todos removeram seus colares, anéis, braceletes e embrulharam tudo em um manto. Eles concordaram em procurar por alguma pessoa pobre, a fim de doar aquilo. Logo notaram uma pequena barbearia ao lado da estrada. Era de um rapaz quase com a mesma idade deles. Um sujeito atraente, mas que usava roupas muito surradas. Anuruddha entrou no estabelecimento e perguntou o nome dele. O jovem barbeiro respondeu, Upali. Anuruddha perguntou se ele poderia guiá-los até a fronteira. Alegremente, Upali levou-os lá. Antes de deixá-lo, os rapazes puseram em suas mãos o manto contendo as preciosas joias e ornamentos. Anuruddha disse, Upali, nós pretendemos seguir Buda e viver como bicos. Estas joias já não nos servem para nada. Gostaríamos de dá-la a você. Com elas, terá o suficiente para viver tranquilo pelo resto de seus dias. Os príncipes se despediram de Upali e atravessaram a fronteira. Quando o barbeiro abriu o manto, o fulgor de gemas, o ouro ofuscou seus olhos.
Ele pertencia à casta mais baixa da sociedade. Ninguém de sua família jamais possuíra sequer uma grama de ouro ou mesmo um mero anel. Agora ele tinha um manto cheio de gemas preciosas. Ao invés de ficar feliz, porém, de repente ficou tomado de pânico. Agarrou o embrulho abraçando-o fortemente. Todos os seus sentimentos prévios de bem-estar desapareceram. Sabia que havia muita gente capaz de matá-lo pelo conteúdo do pacote. O Pali refletiu. Os nobres jovens, que tinham desfrutado de toda a prosperidade e poder, estavam desistindo de tudo aquilo em favor de tornarem-se monges. Sem dúvida perceberam o perigo e transtornos que a fortuna e a fama podem trazer. De repente ele também queria se desfazer do presente e seguir os príncipes em busca da verdadeira paz, alegria e liberação. Sem hesitar um instante, pendurou o embrulho em um ramo próximo para ser encontrado pelo primeiro que passasse por ali, e então cruzou a fronteira. Depois de algum tempo alcançou os jovens nobres, unindo-se a eles. Surpreso em ver o Pali correndo em sua direção, Devadatta perguntou: Pali, por que está correndo assim? Onde está o pacote de gemas que demos a você? O jovem respirou fundo, buscando ar, e explicou como havia atado o embrulho em uma árvore para ser apanhado pelo primeiro transeunte. Disse que não se sentira nada bem com tais riquezas e queria juntar-se a eles, tornando-se um bico, sob a orientação do iluminado. Devadatta riu. Você quer se tornar um bico? Mas você é um... Anuruddha cortou Devadatta. Maravilha, maravilha, ficaríamos felizes se você se juntasse a nós. Buda ensina que a sanga é como um grande oceano e os bicos são como muitos rios que fluem para aquele oceano, tornando-se um com ele. Embora tenhamos nascido em diferentes castas, uma vez que nos juntemos na sanga, somos todos irmãos, sem quaisquer distinções que possam nos dividir. Bhadia estendeu sua mão para cumprimentar o Pali. Apresentou-se como ex-governador das províncias do norte do reino dos Shakyas. Ele apresentou também os demais príncipes para o Pali, que se inclinou profundamente para cada um deles. Juntos, os 7 rapazes prosseguiram seu caminho. Eles chegaram em Anupia no dia seguinte e foram avisados de que Buda estaria em uma floresta a cerca de 3 quilômetros a norte da cidade. Eles tomaram o rumo da floresta e lá encontraram um mestre. Bhadia falou em nome do grupo. Buda aceitou o pedido deles de serem ordenados. Bhadia também disse: nós gostaríamos de pedir que o Pali seja ordenado primeiro. Então cumprimentaremos o Pali como nosso irmão mais velho no Dharma, afastando quaisquer vestígios de falso orgulho e discriminação que possa permanecer em nós. Buda ordenou o Pali primeiro. Como Ananda contava apenas 18 anos, ele tomou votos de novato, a fim de preparar-se para uma ordenação completa quando tivesse 20 anos de idade. Ananda era agora o membro mais jovem da Sangha, após Rahula. Este ficou maravilhado em ver Ananda. 3 dias após a ordenação, eles partiram com Buda e os outros bhikkhus e se dirigiram para Vesali, onde descansaram por 3 dias no parque de Mahavana. Após levarem 10 dias para chegar ao monastério,
da floresta de bambus em Rajagarha. Venerável Kashyapa, Magalama e Kondana ficaram felizes em ver Buda novamente, assim como os demais 600 bhikkhus que viviam naquele lugar. O rei Bibisara não perdeu tempo em fazer ao Buda uma visita tão logo soube de sua chegada. A atmosfera na floresta de bambus era feliz e calma. A estação chuvosa se aproximava rapidamente e os veneráveis Kondana e Kashyapa estavam bem preparados. Aquela seria a terceira estação das chuvas, desde o despertar de Buda. Ele passara a primeira no Parque dos Servos e a segunda na floresta de bambus. Antes de Bade aceitar o posto de governador, havia estudado com todo o seu coração matérias espirituais. Agora, sob orientação do venerável Kashyapa, devotara coração e mente à sua prática, passando quase todo o seu tempo meditando. Preferia dormir sobre as árvores ao invés de em uma choupana. Certa noite, enquanto sentado em meditação sobre uma árvore, experimentou uma felicidade maior do que tudo que já havia sentido anteriormente. Ele exclamou, ó felicidade, ó felicidade. Um outro bhikkhu que se sentava próximo ouviu Bade exclamando aquilo. Na manhã seguinte relatou ao Buda: Senhor, tarde da noite ontem, enquanto estava sentado em meditação, ouvi o monge Bhadia de repente exclamar: ó felicidade, ó felicidade. Parece que ele sentiu falta da riqueza e fama que deixou para trás. Achei melhor contar-lhe sobre isso. Buda apenas meneou a cabeça assertivamente. Após a refeição do meio-dia, Siddhartha deu uma palestra do Dharma. Quando tinha terminado, solicitou que o bhikkhu Bhadia viesse para diante da comunidade, que também incluía muitos discípulos leigos. Buda perguntou a ele: Bhadia, tarde da noite, enquanto estava meditando, você exclamou: ó felicidade, ó felicidade. Bhadia juntou suas palmas e respondeu: professor, na noite passada, realmente exclamei exatamente essas palavras. Pode nos revelar o motivo? Senhor, quando era governador, vivia uma vida de fama, poder e riqueza. A todo lugar que fosse, tinha 4 soldados para me guarnecer, por medida de segurança. Meu palácio jamais ficava sem um contingente de guardas armados dia e noite. Mesmo assim, não havia um momento em que estivesse seguro. Vivia constantemente cheio de medo e ansiedade. Agora, porém, posso andar e sentar sozinho no meio da floresta. Não tenho mais medo ou ansiedade. Ao invés disso, sinto paz, tranquilidade e alegria, como jamais senti em toda a minha vida. Professor, viver uma vida de bhikkhu trouxe-me uma tal felicidade e contentamento que não tenho mais medo de ninguém, nem de perder qualquer coisa. Estou tão feliz quanto um servo vivendo livre na floresta. Na noite passada, durante minha meditação, isto me veio com tal clareza que exclamei: ó felicidade, ó felicidade. Por favor, perdoe-me pela perturbação que eu possa ter causado a você e aos demais bhikkhus. Buda parabenizou-o diante de toda a comunidade. É maravilhoso, Bhadia. Você fez grande progresso no caminho do autocontentamento e despojamento. A paz e a alegria que você sente é a paz e a alegria que mesmo os deuses aspiram por alcançar. Durante o retiro da estação chuvosa, Buda ordenou muitos novos bhikkhus, incluindo um talentoso jovem chamado Mahakashyapa. Ele era filho do homem mais rico de Magadha. A fortuna de seu pai só era excedida pelos tesouros nacional.
Mahakashyapa era casado com uma mulher de Vesali, chamada Bhadra Kapilani. Tinham vivido como marido e esposa por 12 anos, mas ambos ansiavam por seguir o caminho espiritual. Cedo pela manhã, Mahakashyapa acordou antes de Bhadra. De repente, ele notou uma serpente venenosa rastejando ao lado do braço dela, que pendia para fora da cama. O homem não ousou nem respirar, com medo de atiçar a serpente, que deslizou, passou pelo braço de Kapilani e saiu do quarto. Mahakashyapa acordou sua esposa e contou a ela o que acabara de acontecer. Juntos eles refletiram sobre a incerteza e transiência da vida. A mulher instou-o a procurar um professor sem demora, a fim de estudar o caminho. Como ele ouvira falar de Buda, foi direto para a floresta dos bambus. No momento em que viu Siddhartha, compreendeu que aquele era o seu mestre. Buda pôde facilmente ver que Mahakashyapa era um homem de rara profundidade e ordenou-o prontamente. O novo monge falou-lhe sobre o desejo de sua esposa de tornar-se uma monja e seguir o caminho. Porém, Buda respondeu que não havia ainda amadurecido o momento de admitir mulheres na sanga e que ela deveria aguardar um pouco mais. Já temos alguém da linhagem Bhadra Kapilani, da linhagem das mulheres. Eu tenho quase certeza que ela está no Therigatha, a história dela. Mahakashyapa, Mahakashyapa. Aqui me chamou a atenção o bico, né, que ouviu ó felicidade, quando conta para Buda, ele intoxica, né, o que a gente fala do quinto preceito, né, não negociar intoxicante, né, não botar um veneninho ali, né, naquilo que você traz de informação. E a forma como o Buda faz com que ele compartilhe, né, a verdade publicamente, né, quando ele pergunta. Ele não esconde, você pronunciou tais palavras, ele deixa claro que ouviu, né, alguém ouviu. Então, se alguém ouviu, todos ouvem, né, a gente diz que se você sabe, todo o mundo todo sabe, né, das tuas ações, não tem nada para esconder. E aí ele pergunta, né, se podia revelar o motivo. E de fato a experiência que ele tem, né, que é muito importante, né, dele perceber que ele estava de verdade liberto, né, porque abriu mão, não porque não, ele lembra do momento em que ele é super protegido no castelo e que mesmo assim ele não se sentia seguro, né, em paz. E aqui ele também reconta a questão dos angôs, né, da estação chuvosa, que eles ficam retirados. Já surge Devadatta, né, aqui. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Bhadra Kapilani. Não? Então vamos encerrar?
Então, lembrando que hoje é feriado, né? Então, amanhã tem Zazen, 7h30 da manhã. Vamos colocar as mãos palma com palma e fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.